preste atenção nisso. Se há uma coisa que o encontro com Jesus tem que fazer, precisa fazer e faz, é alargar os horizontes das nossas percepções na vida e no mundo. Quando eu encontro discípulos que dizem que são discípulos só porque frequentam uma igreja, ou porque estão inscritos numa escola dominical, ou porque passaram a cantar num coral, ou porque se tornaram obreiros de trabalhos dominicais, na companhia de outros, se tornaram apenas proselitistas, divulgando a doutrina da denominação ou do grupo, mas que continuam pequenos, medíocres, estreitos, enviseirados, alguns até blindados, fechados, tapados, cegados. Havia muita gente que eu já conheci que antes de se converter tinha uma visão do mundo muito melhor, muito maior, muito mais profunda, muito mais humana, muito mais dilatada, muito mais generosa, muito mais inteligente, muito mais pensante, muito mais emotiva, muito mais solidária, muito menos tomada de juízos, muito mais prontas a socorrer do que a evitar. Gente que antes de se converter era bonita. E aí se convertem, vão para uma igreja. Aí o cara vem e diz: olha, eu agora sou teu irmão, eu criei em Jesus, estou frequentando a igreja tal. E quando eu conheço o lugar, às vezes me dá uma angústia. Desde o passado, havia alguns lugares onde meu coração se alegrava porque eu sabia que o pastor era uma pessoa boa, no mínimo razoável. Mas havia uns outros lugares em que o indivíduo dizia: eu estou lá, e eu ficava com coceira na língua, mas não dizia nada, só orando: Jesus, salva esse cara. Salva-o da igreja, dessa igreja que vai estreitá-lo, diminuí-lo, que vai fazer dele um bonsai, que vai colocá-lo num sapatinho de japonesa, que vai atrofiá-lo, que vai encorcundá-lo, que vai baixar o teto da vida dele, que vai estreitar as paredes da compreensão dele. E não dava outra. Frequentemente, um ano depois, eu encontrava essa pessoa num estado infinitamente piorado, e já cheio de tiques nervosos para todos os lados, cheios de jargões: glória a Deus, começando a ficar nervoso, começando a se descompensar emocionalmente, neuralmente, com a mente já confusa, com aquele conflito, vivendo num limbo entre a lei de Moisés: mata, apedreja, não come isso, não toques aquilo, não proves aquilo outro, tudo é pecado, tudo tem que ser tratado com ascetismo. E é Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento. Aí o cara lê de vez em quando, ou ouve de vez em quando, uma mensagem sobre não julgarás, o que é raro. Ou perdoa o teu irmão até 70 vezes 7, o que é raro. Ou alguma coisa do Evangelho. Ou então ele ia lá e lia. Aí não sabia conciliar. Aí entrava naquele estado de esquizofrenia inicial, naquela angústia, sem saber se abraçava Moisés ou se fazia como Pedro, jogava-se aos pés de Jesus. Como a maioria dos cristãos vive, nesse limbo agonizante, nessa prisão dimensional, entre testamentos, entre o que ficou velho, obsoleto, e de onde sobraram apenas as coisas validadas por Jesus, e o ensino do Evangelho, que é libertação, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e por isso não devemos nos colocar nunca mais sob nenhuma forma de jugo de escravidão, nem mesmo que nos seja dado por Moisés ou por quem quer que seja.
Mas quando a gente de fato encontra Jesus, quando o verdadeiro discipulado entra, você não precisa passar a ser um pregador em tempo integral, só fazendo isso, como foi o caso de Pedro, Tiago, João, André e os demais que ele veio a chamar, sobre os quais a gente vai falar mais adiante no capítulo 10 e 11, por aí. Viveram em tempo integral porque foram chamados para serem apóstolos, ou seja, enviados com uma mensagem, com uma boa nova. Isso dava a eles um chamado de integralidade de tempo, o tempo todo até o fim da vida. Agora, havia outros que se tornaram discípulos, significa aquele que aceita a disciplina do mestre. Esse é o significado da palavra discípulo. Quando você ouvir falar em discípulo de Jesus, discípulo é somente aquele que aceita a disciplina do Evangelho. A disciplina do Evangelho não é jejue 2 vezes por semana, não existe isso no Evangelho. Não é cumpra um mês de Ramadã, jejuando intermitentemente do nascer ao pôr do sol. Isso não está dito em lugar nenhum em Jesus. Ser discípulo, a disciplina de Jesus não é entrar no quarto todo dia às 6h45 da manhã e ficar 1 hora de joelhos. Isso não é a disciplina de Jesus. A disciplina de Jesus não tem nada a ver com ritos, não tem nada a ver com sequências. A disciplina de Jesus é bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, os que se controlam, porque eles, no seu autocontrole, herdarão todas as coisas. Evitarão as guerras inúteis e herdarão o fruto da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça em favor e em defesa dos outros. Não é justiça própria. Justiça própria, Jesus disse, por que vocês não sofrem o dano? Paulo diz, por que vocês não aceitam o prejuízo quando é justiça própria? Agora, ergam-se para defender a justiça do próximo que está sob iniquidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça para o mundo. Porque esses que assim vivem e trabalham serão fartos. Bem-aventurados esses cujo coração é limpo. Esses que carregam uma mente limpa, um olhar limpo, uma interpretação pura, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que, por obediência à justiça do Evangelho, aos princípios do Evangelho, à verdade do Evangelho, são perseguidos pelas justiças religiosas, pelas justiças legalistas, pelas justiças humanas, pelos disfarces da iniquidade travestidos de justiça e de juízo. Bem-aventurados são esses que, por obediência ao meu princípio, sofrem os danos e as consequências. E bem-aventurados são aqueles que, por amor do meu nome, são perseguidos, injuriados, caluniados, porque eles estão em boa companhia, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Esses são os ensinos de Jesus, são as disciplinas de Jesus. Não vos vingueis, antes amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não julgueis para que não sejais julgados. Não atirem as vossas pérolas aos porcos. Sejam discretos como as pombas, simples e prudentes como as serpentes. Saibam que o mundo é mau. Não andem ansiosos, porque a ansiedade é burra. Ela só destrói as emoções, a alma, a mente, drena as energias criativas, mas não produz nada. Trabalhe em paz, semeie em paz, sabendo que
o vosso Pai Celeste vê todas as coisas. O discípulo é esse que aprende com Jesus o princípio do perdoar sempre, do não levar para o travesseiro nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma amargura, nenhum espírito de vingança, de malignidade. Ao contrário, carregar dentro de si a retribuição da graça, mesmo para com aqueles que nos tratam mal e que nos acusam e que querem fazer qualquer tipo de malignidade contra a gente. Jesus disse que em relação a eles, o conselho, a disciplina, o mandamento é esse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas sobre a consciência dele. E outros princípios todos convergindo para um só mandamento. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com todo o teu pensar, com toda a tua genialidade, com toda a tua emoção, com todo o teu vigor, com toda a tua força, com tudo que seja vida em ti. Ama o Senhor teu Deus e pratica esse amor amando o próximo. Porque a maneira que tu tens de mostrar o teu amor a Deus é cuidando do próximo desassistido, conforme as pautas de Jesus recorrentemente nos lembram. E mais, um único mandamento eu vos dei, diz ele: amai-vos uns aos outros, tendo-me como referência. A referência não é Pedro. Pedro amava titubeantemente. Paulo perde paciências. Paulo, às vezes, perde a razão. Paulo, às vezes, arde em ciúmes. Paulo, às vezes, entra em profunda tristeza depressiva de rejeição. Paulo sofre de angústias que o faz dizer que chegou ao ponto de quase desistir da própria vida. É um ser humano. Ele não é o verbo encarnado, ele não é um ser mineral. Ele é igual a mim, igual a você. Ele só tinha feito entregas mais profundas do que a maioria de nós jamais fez. Mas ele não é a encarnação de nada. Ele diz coisas divinas, mas também diz coisas equivocadas sobre as quais ele se retrata. Nas próprias cartas inspiradas, assim consideradas, parece que de ponta a ponta, até os nomes mencionados na carta, parece que são inspiração divina, e não são. Nas próprias cartas ele se retrata. Como ele pede perdão em 2 aos Coríntios de um excesso praticado em 1 aos Coríntios. Como ele se retrata mais adiante, dizendo para levarem a João Marcos, a quem ele tinha dito: comigo não anda nunca mais. Depois de um tempo, pensando muito melhor em outras circunstâncias, ele diz: por favor, tragam a Marcos de novo para andar comigo, porque ele me é útil para o ministério. Então nós estamos aqui dizendo o seguinte: o discípulo não é um ser perfeito, mas é um ser caminhando nessa imperfeita perfeição, que Paulo diz não, como lá está escrito em Filipenses 2, não, irmãos, leia no verso 12 de Filipenses 2, não, irmãos, que tenhamos alcançado a perfeição. Paulo diz, eu não alcancei. Paulo repete, não alcançamos a perfeição, nenhum de nós. No entanto, esquecendo os equívocos, deixando para trás, não ruminando, não alimentando nenhuma culpa neurótica, sabendo que tudo está consumado na cruz, que o arrependimento, a renovação da minha mente, a nova consciência, a metanoia, a admissão da verdade em mim e até contra mim, em favor de quem eventualmente eu não tenha sido exatamente o que eu deveria ter sido, esquecendo isso, uma vez tratado, uma vez desculpado, uma vez mencionado, eu esqueço, eu deixo para trás, eu não apago a memória, não sou um desmemoriado, mas eu me
Desemocionalizo culposamente do que tenha ficado para trás, porque o passado está sepultado em Cristo Jesus. Assim como o meu presente está perdoado e o meu futuro já está perdoado, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é me tornar semelhante a Jesus, que é assimilar Jesus em mim, que é me tornar um pequeno Cristo, que é encarnar em mim toda a riqueza da herança da glória de Deus na minha vida, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos semelhantes a Ele. Aí ele conclui dizendo: não, irmãos, que tenhamos alcançado a perfeição. Todavia, todos nós que já somos perfeitos devemos ter esse entendimento. Veja o paradoxo. Quando ele olha para ele próprio, ele diz: não alcancei a perfeição. Mas quando ele olha para ele em Cristo, na cruz, no está consumado, no tetelestai, no está tudo pago, na ressurreição, na certeza de que na ascensão de Jesus, ele também se assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade e poder. Ele sabia, portanto, que ele já era tudo que ele era em Cristo, embora ainda não fosse no espaço-tempo tudo que ele quisesse ainda ser e soubesse que seria. É nessa ambiguidade linda de já e ainda não. Já porque eu já estou com tudo consumado em meu favor. Ainda não porque eu estou na história desenvolvendo a minha salvação processualmente, me transformando e me curando todo dia numa pessoa que seja mais semelhante a Jesus. Esse é o processo de um discípulo de Cristo. É aquele indivíduo que aprende essa disciplina. Eu gastei já muito tempo na vida falando a esse respeito. Tem 6 livros meus, para não falar em outros livros, tantos, sobre discipulado, mas só aqui atrás de mim tem alguns. São 6 ao todo. Tem outros que estão em outro lugar, a minha mulher levou uns ali para dentro, mas aqui tem O Caminho do Discípulo, número 4. É um texto sublime. Desculpem, eu falei esse livro sem nenhuma nota. Saiu tudo espontaneamente do meu coração, foi gravado e transcrito. E eu não tenho remendos a fazer. Começou a ser estudado em algumas faculdades de psicologia, porque é o evangelho profundamente psicológico aplicado à carência humana. Como esse número 3 aqui, cada um deles trata de temas diferentes do evangelho e cada um de vocês deveria, de fato, entender o que é ser discípulo de Jesus, senão ninguém cresce. Aí o texto menciona aqui essa palavra, essa vocação dos discípulos. E eu disse que a primeira coisa que acontece é que o nosso horizonte se expande. Eu me converti e o meu horizonte era a praça. Eram os hippies. Eram os meus contemporâneos, jovens. Eram as meninas que eu tinha tratado de maneira objetica, às quais eu queria pedir perdão e falar do evangelho. Eram aqueles em quem eu tinha dado surras, pedi perdão de um por um, fui um a um, me perdoa, eu hoje sou outro homem. Houve alguns que disseram: é outro homem, então agora é minha vez de te bater. E eu dizia: olha, eu só não vou nunca mais bater em ninguém, mas eu continuo com o poder de não deixar você bater em mim. Eu te amarro todinho aqui, viro uma sucuri em volta de você até apartarem. Não vou te bater, não vou te quebrar, não vou nada, mas também não vou deixar você ficar batendo em mim. Era a minha pior reação. E nunca ninguém ousou nada contra mim. E pregando o evangelho para todo lado, a minha mente ia dilatando. Quando eu via, eu estava nos rádios, falando todo dia. Depois os jornais começaram a me pedir artigos. Depois a televisão me chamou e me deu um horário de graça na Globo do Amazonas, todo domingo às 6h30 da tarde até às 7 horas, horário nobre naquele tempo. No iniciozinho dos anos 70 eu tinha
18 para 19 anos, um garoto homem, pregando o evangelho, e os que me ouviam diziam: de onde vem essa sabedoria? Como é que esse cara que estava aí há um ano atrás, sendo um pavor de muita gente, de muitos pais, agora se tornou um polo de atração, de amor, de graça, de perdão? De onde veio esse conhecimento? E as coisas que começaram a sair da minha boca eram lúcidas, eram amplas, eram profundas, eram elevadas, eram graciosas. O meu conhecimento do Evangelho aprofundou-se, amadureceu no curso desses 50 anos. Mas se você tivesse me ouvido pregar no segundo dia da minha conversão, você ia ver que a mensagem da graça e da misericórdia de Deus era a mesma que você ouve hoje de mim aqui. Então eu quero perguntar para a gente concluir o dia de hoje. Eu já estou falando há 1h10, e ontem eu cheguei atrasado lá na minha odontóloga, hoje eu quero chegar na hora. Eu quero perguntar o que o Evangelho fez de alargamento na sua consciência. Porque ser discípulo de Jesus implica num dilatamento profundo. Mesmo que você, sendo médico, e eu espero que sim, sendo médico, continue a ser médico. Melhor médico que você possa. E peça todos os dias discernimento clínico e o dom de curar, para que não só através do bisturi, mas do estender da sua mão, do seu olhar clínico, você diagnostique muitas coisas que de outra feita não seriam percebidas de outra forma, de modo algum. Se você é um carpinteiro, um marceneiro, faça mais bonito ainda. Se você é um pedreiro, dedique-se mais ainda. Se você trabalha com TI, seja mais profundo e não se transforme num hacker perverso, jamais, nem bisbilhoteiro, de natureza alguma. Se você é um engenheiro, dedique-se aos melhores cálculos. Um arquiteto, tenha vontade de planejar e de levantar as obras arquitetônicas esteticamente mais belas. Se você trabalha com moda, dedique-se, esmere-se no fazê-lo. Se você é uma pessoa televisiva, ou é um artista, uma atriz, um ator, faça o melhor que você puder. Se você é um pastor, pelo amor de Deus, estude o Evangelho, para que você não vá lá só falar abobrinha, besteira, assunto puxa assunto, um chiclete homilético que ninguém no fim entende coisa alguma, nem sabe o que você disse, aonde só fica um vazio, no qual cabe tudo, e infelizmente tudo que não presta. Por isso é que Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 4, o seguinte, capítulo 3, verso 14 em diante, Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, mostrando que ele está falando de uma igreja que não é só terráquea e que não é só comunitária. Ele está falando de uma família de Deus nos céus, aonde a igreja de Deus é feita de trilhões e trilhões de criaturas, a assembleia solene descrita nos Salmos e na Epístola aos Hebreus, dessa assembleia de trilhões, que envolvem todas as criaturas lúcidas que adoram a Deus do universo, que são o verdadeiro corpo místico e indescritível e sem fronteiras de Cristo. Essa família, tanto no céu quanto na terra. Na terra, tem alguns que a gente conhece, que são alguns discípulos que frequentam uma congregação. E tem milhares de outros que a gente nunca vai conhecer, porque são pessoas que encontraram Deus, mas não quiseram entrar na associação religiosa, no clube, na agremiação, por traumas pessoais. Mas são pessoas que carregam o amor de Deus no coração e que estão espalhadas pelo planeta sem que nós tenhamos nenhuma consciência.
Paulo, todavia, tinha consciência disso. O evangelho na mente dele nunca foi mais amplo. Até aí, na mente de nenhum outro apóstolo, ninguém alcançou o que Paulo alcançou de compreensão. E ele diz, por esta causa de Cristo entre os gentios, por esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, por esse ministério dessa igreja cheia de multiforme sabedoria, que ensina a sabedoria aos principados e potestades celestiais, essa igreja que cumpre o propósito eterno do evangelho, que encarna o evangelho, que vive o evangelho, que é feita de gente discípula, cheia de amor, que persevera e não desfalece. Por esses e por essa causa, preste atenção, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto do céu como sobre a terra. Para quê? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no ser interior, no homem interior, do espírito. Fortalecidos do espírito, na consciência, na fé, na esperança, no amor. E assim, sendo vocês cheios desse amor de Deus, habite Cristo, cresça Cristo, se desenvolva Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós plantados, arraigados no chão de Deus, alicerçados no amor de Deus imutável em favor de todos nós, a fim de que com esse pressuposto, com essa raiz, com essa consciência, com essa visão celestial, com essa amplitude, vocês possam compreender, e só assim vocês poderão compreender, preste atenção, com todos os santos genuínos que têm essa consciência da disciplina do Evangelho, da prática do Evangelho, da vivência do Evangelho, que é só o que serve, porque Jesus disse que aquele que o ama é o que guarda os seus mandamentos, o que tem os seus mandamentos e os guarda, que diz que aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é o que guarda os mandamentos do Evangelho. Esse é o discípulo, a fim de poderdes compreender qual a largura. A largura não tem fronteira, nem no Oriente, nem no Ocidente, no mundo inteiro. Essa graça está livre. Ela não está condicionada pelo templo, por parede religiosa de lugar nenhum, nem por religião nenhuma. Paulo é um cara que olhava e via essa graça se espalhando em todas as direções para que possais compreender, diz ele, compreender a largura, compreender o comprimento, o que está adiante, as novas gerações, a história por vir e o significado do testemunho de hoje para o futuro, para vocês poderem compreender a altura que nós estamos servindo a um Deus que não constrói casas com teto. A Nova Jerusalém não tem telhado, só tem a luz do Cordeiro iluminando todo dia, para que vocês entendam que não há limites dessa graça de Deus, no amor de Deus, para que vocês também compreendam a profundidade. O Evangelho não é raso. O Evangelho toca em todas as fímbrias das dimensões, percepções sensoriais e extrasensoriais da mente, estimula a inteligência, provoca a genialidade bloqueada. O Evangelho abre tudo em profundidades interiores e em percepções profundas dos significados das coisas que habitam um mundo muitas vezes indevassável para a maioria dos seres humanos do planeta, mas para quem tem o olhar de Cristo, ele entra na profundidade, nas entranhas das trevas e do Hades e vê que Jesus gritou a palavra de evangelização, evangelizomai, declarou, proclamou a vitória do Evangelho no Tártaros, como Pedro diz. Na segunda epístola dele, proclamou a palavra da libertação e da vitória aos espíritos em prisão e que aguardavam o testemunho de Deus. Mesmo aqueles, quando tinham sido desobedientes
nos dias de Noé, no mundo pré-diluviano, que foi totalmente encoberto e sepultado pelas águas, onde já tinham vivido milhões e bilhões de pessoas antes de Noé, numa história longa, que hoje em dia a arqueologia mostra para nós que pode ter até a presença de consciência de Homo sapiens sapiens com mais de 50 mil anos de produção civilizatória antes do dilúvio. Então, para compreenderem, para discernirem, e Paulo vai adiante, para vocês estarem alicerçados nisso tudo, arraigados, entenderem também a profundidade de que quando Cristo foi e gritou no abismo a vitória do Evangelho, Paulo diz aqui em Efésios 4, então, depois disso, vejam só, ele que desceu às regiões inferiores da terra, a graça nos foi concedida, Paulo diz. E quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, verso 9 do capítulo 4, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Pedro diz que foi até o Tártaros, que era uma das dimensões do Hades, do mundo dos mortos, segundo os gregos. O que significa isso? Senão que ele tinha descido até as regiões inferiores, impenetráveis, e gritou a vitória do Evangelho dentro do inferno. Aquele que desceu até o inferno é também o mesmo que subiu acima de todo principado, potestade e poder para encher todas as coisas. E nos deu o privilégio de sermos apóstolos, anunciadores dessa boa nova, como eu estou aqui, como um anunciador dessa vitória. Agora, ser discípulo tem que implicar em crescimento. Um discípulo que não vai a lugar nenhum, que só mediocriza-se, que só se encolhe, que só diminui. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Mais careta, mais fechado, mais raivoso, mais cheio de juízos, mais tomado de doutrinação, mais esquisito, mais brejeiro. A mulher dele sente saudade do tempo que ele beijava gostoso, que eles trocavam beijo de língua, de cheiro, de que eles se amavam sem pudor. E a mulher agora diz o que esse cara se transformou. Como a mulher de um puritano outro dia falou. Meu Deus, o que aconteceu com meu marido? Ele era tão gostoso. Hoje ele é um cara para quem até o papai e mamãe mais básico é quase um pecado para ele. Ele levanta dizendo perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Porque não raramente, ou mais frequentemente do que raramente, as pessoas vão se convertendo não ao Evangelho. Elas se convertem a igrejas, a doutrinas, a dogmas, a homens, a tradições, a usos e costumes, a legislações que Paulo diz que não tem poder de impedir nada. Não prestam para nada. Está em Colossenses 2, leia lá. Só tem o poder de pulsionar a nossa sensualidade. Mas se você quer ser discípulo de Jesus, você vai ter que crescer. Jesus permite que alguém tenha entendido. O chat GPT entende o que eu falo e faz resumos perfeitos do que eu digo. Agora, as mentes inteligentes, não artificiais, estão tão bloqueadas, tão confusas, tão misturadas que não entendem nada. Por favor, abra o entendimento. Só um milagre do Espírito Santo pode furar a parede de pedra da casa rebelde. Desses que, quanto mais religiosos ficam, mais empedernidos se tornam. Que hoje a broca do Espírito Santo penetre no coração de alguém. De muitos. É o que eu te peço, de todo o meu coração. E nos faça crescer no discipulado.